Graça e paz, amada igreja, amados irmãos. Que bênção estarmos juntos novamente neste domingo, agora por ocasião do culto da noite. Quero rogar a Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos visite neste momento e traga serenidade ao nosso culto. Como falei de manhã, estamos cumprindo com a determinação do governo do Estado de São Paulo, que prorrogou a quarentena até o dia 10 de maio. Então, estamos aí cumprindo com essa determinação. Como disse, lógico, com bastante expectativa para que isso acabe quanto antes. Que vai passando os dias, nós vamos ficando um pouco mais desejosos de voltar à nossa vida normal, mas que isso não atrapalhe nossa vida espiritual, não atrapalhe nossa comunhão com Cristo Jesus, que possamos continuar entendendo os propósitos de Deus para esse tempo e que não deixemos que nada dessas coisas venha tirar um momento tão singular que tem sido conviver mais próximo das nossas famílias nesse tempo. Estamos nos redescobrindo, não é verdade? Porque como está sendo, pelo menos para nós aqui em casa, uma bênção estarmos juntos. Estamos fazendo cultos domésticos de 2 até 3 vezes por semana. Coisa que não era uma prática tão habitual assim. E como nós temos aprendido com a palavra de Deus, sentamos todos em família e aqui temos feito durante as semanas esses cultos no lar, e nós estamos sentindo a presença do Senhor amadurecendo as nossas vidas. Então quero agora convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Os surdos ficam atentos aí à interpretação, né? E vamos orar, rogando que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo em tudo que faremos nessa noite. Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome. Como é bom estarmos em culto, mesmo à distância, sentindo falta uns dos outros, sentindo falta do convívio fraterno, de estarmos abraçando, beijando os nossos amados irmãos, como é o hábito em nossa igreja. Mas sabemos que o seu Santo Espírito nos abraça nesse momento, nos acolhe em seus braços neste momento. E assim podemos sentir o gozo no nosso espírito. Muito obrigado. Esse culto que inicia-se agora é tão somente para o Senhor, para o engrandecimento do seu reino e para o amadurecimento da nossa espiritualidade. Trabalhe na vida de cada membro. Rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Não podemos nos esquecer que estamos em plena campanha de missões mundiais. Nesse momento de pandemia, nós temos os nossos missionários da Junta de Missões Mundiais espalhados no mundo todo, irmãos. Temos ouvido relatos maravilhosos desses missionários que estão na linha de frente, levando o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas nesse planeta. Nós temos na Junta de Missões Mundiais cerca de 1000 missionários espalhados por esse mundo. E
para que eles continuem lá, na linha de frente, falando do amor de Jesus Cristo, nós precisamos contribuir para isso. Então, aos nossos membros da igreja, eu peço que vocês não se esqueçam de ofertar pelos meios que nós temos já entre nós divulgado, para que alcancemos o nosso alvo estabelecido para envio da nossa oferta à Junta de Missões Mundiais. Vamos assistir esse vídeo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Olá, como você está? Tudo bem? Espero que você tenha tido uma semana de bênção, uma semana de vitória. Lendo a palavra do Senhor no Salmo de Davi, Salmo Davídico, de número 103, encontramos a mensagem do salmista declarando ao Senhor: bendiga, ó Senhor, a minha alma, bendiga ao Senhor de todo o meu ser. E pensando no tema dessa campanha de missões, transforme o mundo com a alegria do Senhor, com a alegria de Jesus, como é que nós não poderíamos ficar alegres, bendizer o Senhor por tantas bênçãos que nós temos? Às vezes você pode pensar que não, como assim, André, bênçãos? Sim, você tem bênçãos para agradecer ao Senhor. O fato de você acordar e ter o ar para respirar, o fato de eu estar aqui agora, nesse lugar bonito, tranquilo, cheio de verde, é algo que eu posso agradecer e bendizer ao Senhor. Só que, novamente, eu volto a dizer aquele ponto. Nós temos muitas e muitas pessoas que não conseguem enxergar a graça do Senhor sobre todas as coisas. E a alegria do Senhor pode trazer esse olhar para essas pessoas que acabam vendo tristeza e lamento em tudo. Que você possa, nessa campanha de missões mundiais, entender que a alegria do Senhor pode transformar o mundo. Que Deus abençoe sua vida. Você vai ver um vídeo agora. Que a tua vida seja abençoada, em nome de Jesus. Amém. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Este é o tema da campanha de missões mundiais para o ano de 2020. Você sabe, a alegria é uma marca distintiva daquele que serve a Jesus Cristo. Toda pessoa que conhece a Jesus Cristo tem razão para se alegrar. A razão é a presença do Senhor na sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 4 e 5, nos diz que devemos nos alegrar no Senhor e que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos para que saibam que perto está o Senhor. A amabilidade é a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando somos alegres, nós tratamos melhor as pessoas, nós as fazemos serem mais bem aceitas, nós as acolhemos com a nossa alegria. Ao expressarmos a nossa alegria em servir a Cristo, as pessoas podem ver a nossa amabilidade e entender o amor de Deus. A transformação do mundo se dá pela anunciação da volta de Cristo, da anunciação do seu ministério de transformação, de salvação e do seu retorno. Por isso estamos alegres, porque Ele está voltando, porque perto está o Senhor. Perto porque está em nós e podemos anunciá-lo com alegria, mas perto também está porque a sua volta é iminente. E por que podemos afirmar que a sua volta é iminente? Porque Ele próprio nos disse que quando o Evangelho do Reino for pregado a todos os povos, então virá o fim. A nossa alegria também é porque Ele está voltando. Isso deve nos mover a fazer um esforço ainda maior para que esta volta seja anunciada e celebrada por todos. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver, e assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Queridos amigos e irmãos, vamos louvar a Deus agora, entendendo que essa dinâmica de culto online também nos reserva momentos de louvor e adoração. Louvar.
nossa igreja, temos vários ministérios, subdivididos por faixas etárias. E um desses ministérios é o Ministério dos Juniores, que compreende da idade de 8 anos até 12 anos e 11 meses, né? Até completar os seus 13 anos. Esse grupo em específico, no começo do ano, fez uma campanha em nossa igreja, solicitamos aos seus membros que trouxessem alimento não perecível para fazer uma cesta básica e abençoar alguma família da nossa igreja. Pois bem, esses lindos meninos e meninas fizeram isso e o casal de líderes desse grupo, nossos irmãos André e Ana, tiveram a grande alegria de entregar, nesse período de quarentena, essa cesta que foi preparada com tanto amor pelos nossos juniores, a uma das nossas irmãs e família querida da igreja. Vamos ver. Bom dia, juniores. Bom dia, turminha. Bom, então, estamos aqui saindo da quarentena rapidinho, só para fazer a nossa ação social. Estamos indo levar a cesta que vocês fizeram com tanto amor e carinho. Então, aguarde que daqui a uns minutinhos nós mostramos para vocês. Bom, estamos aqui hoje, Graça, para trazer a cesta que os juniores fizeram, uma cesta que eles fizeram com muito amor e carinho para você. Então, receba o carinho das crianças da nossa igreja. Obrigada. Jesus te abençoe muito, muito. Amém. Olá, família Boas Novas. Graça e paz. Que bom estar com vocês. Que bom poder falar com vocês. Que saudade. Que dias difíceis, não? Muito difíceis. Que saudade de poder de beijar, abraçar, rir juntos, comermos juntos. Creio que todos estão sentindo essa mesma saudade, sentindo esse mesmo desejo de estarmos juntos, de nos reunirmos novamente. Mas vocês se lembram do estudo que tivemos no livro de Atos? A igreja primitiva viveu uma grande perseguição. Eles viveram dias muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. Eles viveram uma grande perseguição. Nós estamos vivendo quase uma perseguição também, mas não política, uma perseguição através de uma doença que até então desconhecida. Mas a igreja, ela se manteve firme e ela cresceu em meio a essa perseguição, e essa igreja chegou até nós. Imagino que a grande alegria, quando eles tinham a oportunidade de se reunir novamente, quando eles tiveram essa oportunidade, e nós, com certeza, sentiremos essa mesma alegria, essa mesma sensação quando toda essa situação terminar. Então, enquanto isso, nós temos que aceitar, temos que viver esse momento, temos que obedecer às leis, temos que estar mesmo separados por enquanto, mas rogando a Deus que nos abençoe, rogando a Deus para nos livrar. Com certeza Ele está no controle de tudo, nós temos certeza disso. No livro de Filipenses, versículo 4, verso 13, nos diz assim: sei viver com quase nada, ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Posso acordar, posso caminhar, posso ir, posso ficar de quarentena, se Ele estiver comigo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todas as famílias da terra. Deus abençoe a família Boas Novas, mas abençoe todas as famílias da terra. Gênesis 12, 13, parte B, nos diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar para que isso acabe logo, para que nós possamos estar juntos novamente e comemorarmos com alegria todas essas bênçãos que nós estamos recebendo através dos cultos
online, através do contato com os irmãos que nós estamos tendo. Mas não desistam, continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Queridos, vamos louvar a Deus agora com o hino congregacional do nosso cantor cristão, o hino de número 9.
Amados irmãos, que culto abençoado! Como tem sido edificante participar de momentos como esses. Estamos já no nosso 10º culto. E Deus tem falado aos nossos corações no longo dessas 5 semanas. E certamente continuará falando hoje, como já foi até agora, com tudo que aconteceu nesta noite. Hoje, domingo, dia 19 de abril, culto da noite, vamos glorificar a Deus. Quero passar para o momento da palavra, da meditação bíblica. Quero pedir que você junto conosco, se concentre nessa palavra, rogando que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê a compreensão dessa palavra. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento agora singular, onde a sua palavra, por enquanto, com liberdade em nosso país, está sendo aberta aqui em nossa casa e sendo veiculada por essa mídia até os confins da terra. E assim, certamente, Teu Espírito Santo, como falei de manhã, que é onipresente, estará agindo em todo lar que se abrir esse vídeo. Rogamos as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém. Dia 4 de março de 2018, eu preguei uma parte dessa mensagem que eu vou pregar hoje. Tomei posse lá na igreja Boas Novas de Jardim Brasil, no dia 24 de fevereiro de 2018. Uma das primeiras mensagens que eu preguei lá foi esta. E relendo essa mensagem, eu falei como ela tem hoje um sentido efetivo para nós, muito mais intenso do que teve naquela época. Porque naquela época nós não estávamos em confinamento. Nós não tínhamos nem ideia do que passaríamos mais para frente. O tema que eu dei naquela ocasião foi: para que somos igreja? Talvez alguns irmãos vão lembrar desse tema e em partes de algum comentário dessa mensagem. Todavia eu fiz uma releitura e novas adaptações desse texto para nós. Está em Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos é uma carta intensa de apóstolo Paulo. E como fala fortemente para nós, para a igreja do Senhor Jesus. E aí eu disse lá naquela ocasião, eu mantive essa frase: quando penso em sermos uma igreja, por isso que o tema é para que somos uma igreja, eu perguntei para mim mesmo na ocasião, quando penso em sermos igreja, eu sempre me pergunto, para que somos igreja? Qual é a nossa missão como igreja? E por que ainda estamos vivos nesta terra, uma vez que nós somos a igreja e já somos herdeiros do céu? Poderíamos morrer e ir direto para o céu. Essa última frase eu sempre falo na igreja, que eu gosto de trabalhar a consciência de vida cristã
no caráter da fé e no caráter da prática diária como crente em Cristo Jesus. Porque senão nos tornamos religiosos dominicais, que se preocupam em ser crente só dentro da igreja no domingo, alguns de manhã e à noite, uns só de manhã, outros só à noite. E aí nós nos esquecemos de segunda a sábado, penduramos as nossas vestes sacerdotais, colocamos a nossa Bíblia na estante e vamos nos lembrar disso no próximo domingo. Por isso que eu sempre friso nos nossos cultos a importância da essência da vida cristã de domingo a domingo, não no domingo e no outro domingo, mas de um ao outro. E aí eu olho para as igrejas, essa frase eu também mantive da mensagem anterior, vejo como tem sido difícil e sacrificante mantermos uma igreja viva, não uma igreja religiosa que nós temos nos dias de hoje. Quando temos todas as atrações desse mundo pós-moderno aí, que seduzem e militam as pessoas a estarem fora da igreja, a saírem do convívio da igreja. E essa guerra, ela se torna até injusta, porque os prazeres, não estou dizendo prazer no sentido, aquela coisa de sedução, né? Mas prazer no sentido até de atividades boas, saudáveis, né? Uma ida no shopping com a família, um passeio no parque, ou uma atividade secular. As pessoas, até esse tempo de iniciar o nosso isolamento, coisa que, por favor, entendo que nunca aconteceu na nossa geração. Eu tenho 46 anos e nunca vi isso acontecer. E o último momento forte de pandemia no mundo foi em 1918, há 102 anos atrás, na Espanha. Então, nem sei se teve uma percussão mundial nesse período aí, a ponto de trazer isolamento no planeta, né? Como tem sido agora. Então, eu vejo que a igreja, até o momento do isolamento, ainda estava muito apática. Ainda estava muito acostumada, ou pior dizendo, muito equivocada na sua visão e missão. Que para mim, sempre eu falo isso, é muito claro. A visão e a missão da igreja é amar a Deus sobre tudo e amar o próximo. Sem essa visão e essa missão, que ela vai ser regada com muitos outros atributos aí, mas se não amar a Deus e não amar o próximo, não é igreja, é qualquer organização. E aí eu mantive esse parágrafo ainda, de 2 anos atrás, onde eu falo como manter, então, esta organização chamada igreja ativa, viva, operante, forte, se ela, como missão, deixa de ser uma organização e passa a ser um organismo vivo. Porque os seus órgãos vivos estão apáticos.
Eu digo, não estou dizendo isso a uma determinada igreja, estou dizendo isso ao nosso Brasil. Por isso que eu troquei a camisa e pus minha pátria para Cristo. O Brasil evangélico é um país afrouxado nos valores bíblicos cristãos. Nós estamos muito acomodados com uma teologia livre de prosperidade, de mercantilismo, onde Deus só se tornou o nosso servo. Aí sim, eu preciso então entender que, como propósito, a igreja precisa, amando a Deus e ao próximo, começar a ser útil no reino do Senhor, levando essa salvação e essa palavra de amor ao mundo e ao nosso país, principalmente falando, esse país que está corrompido pelo pecado. Romanos capítulo 12, versículos de 1 até 21, ele traz muitas ferramentas para nós sermos essa igreja, esse organismo vivo, de forma equilibrada. Vamos ler em partes, eu dividi em 5 partes esse capítulo inteiro. Na ocasião, há 2 anos atrás, eu tinha dividido em 2 partes. Mas eu vi a necessidade hoje de dividir em 5 partes. E assim, vamos entendendo o que o apóstolo Paulo queria dizer. Primeira parte, versículos 1 e 2, famosíssimos, quase que todos os cristãos já conhecem até de cor esses 2 versículos. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, então, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam assim capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira divisão, com base nesses 2 versículos, eu digo para mim e para você: não se amoldem a este mundo. Não tome a forma do mundo. Não seja seduzido, como igreja brasileira, pelos acovardamentos teológicos que é pregado nos dias de hoje, neste mundo, e muito menos pelo próprio pecado que vai seduzindo as pessoas. Eu expliquei há uns 2 domingos atrás o que era pecado. Eu quero dar mais um segmento a essa explicação. Pecado é tudo aquilo que tira o foco daquilo que a palavra ensina. Então, quando eu penso que nós, como igreja brasileira, estamos pecando, eu penso sim que a igreja perdeu sua visão e missão. Irmãos, como eu falei hoje de manhã, é muito perigoso que a gente ora pedindo a Deus, porque Deus nos dá segundo a sua vontade para o amadurecimento da nossa vida cristã. E eu vejo uma igreja enfraquecida pedindo só bênçãos e bênçãos e bênçãos, e milagres e milagres e milagres, e vem a mim, a minha vontade, o meu reino, o que eu quero. Essa teologia tão barateada e sucateada de que
Eu era pobre, agora estou rico. Eu não tinha nada, agora tenho tudo. Irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então a teologia mercantilista não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. O que ele pede para nós aqui no capítulo 1, no versículo 1, que nós tenhamos, ele pede por misericórdia, que em Deus tenhamos um estilo de vida de sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, diz Paulo. É sacrifício vivo, é entrega total, é desejo de servir a esse Rei, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus nunca disse que servir-o seria fácil. Pelo contrário, Jesus falou, se vocês quiserem vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Não será fácil. Quando estou já preparando as próximas mensagens, estudando uma mensagem sobre os acontecimentos de Jesus no período ali próximo à sua morte, quando ele institui a ceia do Senhor, aquele pão que na ceia é celebrado como seu corpo, dado em favor de nós, e ele pega aquele pão e divide aquele corpo com os seus apóstolos, seus discípulos, e todos comem juntos. O que aquilo significa é que a partir de agora vocês estão comendo junto comigo do meu sacrifício. Vocês estão comendo junto comigo da minha dor, da minha morte, para colher junto comigo da minha ressurreição. Então, irmãos, o evangelho que Paulo prega em Romanos 12 e espera que eu e você vivamos é o evangelho de sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus num culto racional. Por isso que ele fala, não se amoldem ao mundo e aos seus prazeres, mas transformem esse mundo pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, sim, agora, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O segundo ponto está nos versículos de 3 a 5, que diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a mentalidade, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo. Somos muitos, mas em Cristo formamos um corpo. Olha que bênção! E cada membro desse corpo está ligado a todos os outros membros. Eu digo para essa porção, comece a valorizar a partir de você cada um dos membros do corpo de Cristo, ou seja, a igreja viva. Irmãos, nós vemos uma fragilidade imensa nas igrejas, onde
pessoas brigam por poder, disputa cargos, títulos, disputa autoridade, disputa quem é, quem faz, quem manda, e quem obedece. Quem manda na igreja? Quem manda na igreja? O Senhor dessa palavra. Só. Quem obedece na igreja? Todos nós. A começar de mim, como pastor. Temos que valorizar cada membro da igreja. O texto diz claramente: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, não importa o seu título, não importa o seu cargo, não importa a sua função, não importa os seus bens, não importa os carros que você dirige, a casa que você mora. Importa que tudo isso seja para o louvor da glória de Deus. Conheço um irmão querido, membro de uma igreja batista da qual nós já congregamos, um homem muito rico, que tem um coração tão grande, que dá deliberadamente tanto das suas posses para o reino de Deus. Esse homem é um exemplo para muitos que o conhecem. E nem por isso ele deixa de ter. O Senhor tem o abençoado cada vez mais. Todos são importantes, não só esse homem porque dá. Todos são importantes, inclusive aquele que não tem o que dar, mas dá a sua vida, entrega o seu serviço, vai para a igreja quando o pastor pede um auxílio e não mede esforços nenhum. Temos em nossa igreja muitos irmãos que fazem isso. Quando eu ligo para os irmãos: querido, estou aqui na igreja, preciso de uma ajuda, posso contar contigo? Irmãos, que igreja amada, que igreja amável, que igreja abençoada. Nunca ouvi um não de ninguém, porque todos estão ali entendendo a sua visão, a sua missão de servir a Deus. O texto diz que o corpo é um só, os membros são muitos, e esse corpo está interligado um ao outro. Por isso, irmãos, não menospreze ninguém dentro da sua igreja. Todos são importantes, para que todos sejam úteis no reino de Deus. Terceiro ponto, dos versículos 6 a 8, diz assim: temos então diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, já que somos muitos membros e cada um é importante, tem uma função, então o Senhor estabelece diferentes dons, de acordo com a graça dele mesmo que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Olha as funções do corpo começando a tomar forma. Então, terceira lição que eu trago para nós: identifique suas ferramentas e comece a pôr em prática. As ferramentas são esses dons. E qual o dom que você tem?
crente em Cristo Jesus, que já entregou a sua vida para Ele, tem pelo menos um dom. Ninguém não tem dom. Porque o dom é dispensado, derramado, dado pelo Espírito Santo para que Deus seja glorificado e a igreja seja abençoada nas suas atribuições e funções nessa terra. Então, todos têm pelo menos um dom ou muitos outros dons de uma única vez. Então, identificando isso, primeiro, liderança. Enxergue os membros da igreja e os convide a fazer parte do seu ministério. Nós não temos carreira solo. Nós não buscamos fama para ninguém. Nós precisamos de ter cooperadores juntos para a grande seara do Senhor. E membro, você que é membro, está acanhado, intimidado, está em segredo aí guardando os seus dons e talentos, tome coragem, seja corajoso e se coloque à disposição do reino de Deus para servir ao Senhor da igreja. O quarto ponto está relacionado nos versículos de 9 a 18. E esse é o que mais me fascina. Diz assim o texto: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferiores às suas. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmãos, eu fico emocionado e sem palavras diante de um texto como esse. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é e sempre será pautado no amor. Deus amou a sua criação e viu que ela era boa. Pecado entrou, Deus não a destruiu. Deus continuou amando a sua criação. Ele amou o ser humano a ponto de entregar Jesus na cruz do Calvário, mesmo sabendo que o seu filho querido sofreria tudo o que sofreu, como vimos na mensagem de domingo passado à noite. Ele amou intensamente.
Jesus, por amor a nós, se entregou como Cordeiro Pascal, nos amando incondicionalmente. E durante o seu ministério, ele amava as pessoas que iam encontrando no meio do caminho. Ele instituiu a sua igreja, ele formou a sua igreja. E ele amou a igreja para que ela, através do seu testemunho, amasse o próximo. Se isso não está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, se isso não faz parte da sua compreensão bíblica teológica e, sobretudo, cristã, eu não sei o que acontece com você. Porque realmente, meu amado irmão, esse evangelho se pauta nesse ensino de Jesus. Eu digo como subtítulo desse ponto, se organize então para mudar o mundo. Mudar o mundo inteiro? Não, eu não consigo mudar o mundo inteiro. Mas eu consigo mudar o mundo ao meu redor. Você consegue mudar o mundo ao seu redor. Se nós colocarmos em prática todos esses ensinamentos, que foram muitos que esses versículos de 9 a 18 nos ensinou, não tem como o evangelho ser apagado, ser aplacado. Não tem como o seu bairro não reconhecer a sua igreja. Não tem como o seu bairro não amar a sua igreja. Não tem como o seu bairro não olhar com carinho para a sua igreja. Que igreja que eu estou falando? As 4 paredes que carregam uma placa na frente? Num nome de uma rua, num número de propriedade? Você, meu irmão, você é a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. São as minhas e as suas ações na rua, fora daquela igreja, que vai impactar esse mundo, que vai pregar o evangelho a este mundo. Que mundo? O mundo ao redor da sua igreja, ao redor da sua casa, ao redor dos seus relacionamentos. Porque este mundo ao seu redor vai olhar para você e vai ver você, versículo 9, amando sinceramente, odiando o mal, não praticando ele, apegando-se ao que é bom. Esse mundo ao meu e ao seu redor vai ver um crente em Cristo Jesus dedicado no cuidado de uns para com os outros, com amor fraternal. Esse mundo vai ver em nós que estamos dando honra aos outros muito mais do que a nós mesmos. Ele vai ver que não falta zelo em nossas ações, virá o fervor no Espírito do Senhor, em nosso espírito, servindo ao Senhor. Esse mundo vai se alegrar, vendo a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa paciência diante das tribulações. Vai ver a nossa perseverança em oração. Tudo isso aqui eu estou lendo de novo. São versículos. Esse mundo ao seu redor, ao meu redor, vai ver com os santos, com os outros, as suas necessidades, suprindo as suas necessidades. Vai ver os santos
hospedando aqueles necessitados. Vai ver a igreja abençoando aqueles que precisam ser abençoados, não maldizendo aqueles que fazem bobagens e besteiras. Você está andando na rua, você vê um bêbado, você vê um viciado, você vê um drogado, você vê qualquer situação adversa à margem da sociedade, como dizemos, né? Marginalizado quer dizer a margem daquilo que é padrão de sociedade, né? Aí você vê e já julga, já condena. Isso não é função do papel da igreja. Então a igreja, o mundo não virá isso através da boca dos filhos do Senhor. Versículo 15. O mundo verá a igreja se alegrando com os que se alegram, e vai ver a igreja chorando com os que choram. Vai ver a igreja, que igreja? Você, eu. Tendo a mesma atitude de compaixão de uns para com os outros, não sendo orgulhosa como igreja, e também não estando disposta, estando disposta a se relacionar, se associar com pessoas inferiores a você. Né? Você está bonitão, estacionou um carro novo na porta da igreja, aí vem uma pessoa de posses inferiores à sua, aí você bate a porta, aperta, aciona o alarme do seu carro e sai atropelando. Não, isso não é papel da igreja. Associa-se, esteja junto, ao lado de pessoas de posições inferiores. A igreja está sendo lida pelo mundo. O mundo vai continuar olhando e ver que nós não somos sábios aos nossos próprios olhos, porque nós não julgamos e não temos condições de criar juízo acerca da nossa própria vontade, mas temos, através da palavra, a responsabilidade de chegar-se a Deus e rogar que Ele cuide, que é o último ponto dessa mensagem. Ainda, peraí que sumiu aqui a minha projeção, já estou abrindo de novo, só mais um segundinho. Obrigado, irmãos. Ok. Ainda finalizando essa parte, versículo 17. O bairro, os vizinhos, os que estão ao seu redor, o mundo ao seu redor, não vai ver você retribuindo a ninguém mal por mal, mas procurando fazer o que é correto aos olhos de todos. Aí Paulo termina dizendo: façam todo o possível para viver em paz, uns com os outros, em paz com todos. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha missão, é a sua missão. Irmãos, estamos vivendo um momento difícil que estamos passando. As pessoas precisam sentir, ao voltar, a força da igreja. Quando isso tudo passar, se de uma vez por todas, eu e você que somos a igreja,
se nós não despertarmos desta vez e literalmente assumirmos o nosso papel como crentes em Cristo Jesus e voltar muito mais forte do que saímos, do que estávamos antes, irmãos, eu tenho medo de ver qual vai ser a ação de Deus sobre a igreja. Eu tenho medo porque Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está nos chamando a atenção. Eu sou muito amoroso, eu não gosto de falar muito pesado, os irmãos me conhecem, mas eu não posso me calar dizendo que agora é hora de acordar. Compromisso com Deus. Viver o que acabamos de ler. Muitas pessoas sempre falam, e eu de vez em quando falo na igreja, que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Que tipo de Bíblia o mundo está lendo na sua vida e na minha vida? Essa Bíblia que acabamos de citar? Ou o oposto disso? Chega. Deus não chama covardes para o seu reino. Deus chama corajosos. Se você é um servo do Senhor, é chegada a hora de assumir a postura de servir esse reino. Chega, irmãos, de perder tempo com tolices. Chega de perder tempo olhando para fora da janela e vendo o mundo passar. Eu tenho falado na igreja que Deus não vai deixar a fraqueza do povo que se chama pelo seu nome. Nossa igreja tem 46 anos. Nós temos cerca de 80 membros, caminhando para 100 membros. 46 anos, 100 pessoas, representa 2 pessoas. Se não fizermos, eu vou repetir, nossa igreja tem 46 anos, quase 100 membros, 2 membros por ano, praticamente, é muito pouco. Se nós, membros da Igreja Batista Boas Novas de Jardim Brasil, não assumirmos o nosso papel de cumprir com o sonho de Deus para aquele lugar, nós não somos dignos de sermos membros da Igreja do Senhor Jesus. Seria melhor sermos tirados dali ou tirados até deste mundo. Porque Deus fará o que Ele tem para fazer naquele lugar, ou conosco, ou com outras pessoas. Mas Ele não vai deixar de cumprir o que Ele tem para aquele lugar, por causa de mim e por causa de você. Isso serve para todas as igrejas que estão me ouvindo. Você lá, membro da sua igreja, se você não estiver cumprindo com o seu papel dentro da sua igreja, Deus cobrará de você, como vai cobrar de nós aqui. O que fizeram com a minha igreja? Eu quero finalizar com os versículos finais, 19 a 21, que diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu finalizo dizendo, como subtítulo aqui, o que fugir da nossa competência. Não se atreva a fazer, não se atreva a julgar. Deixe a justiça nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que faz. Nós não somos juízes, nós somos servos. Ao contrário, se o seu inimigo tem fome, dê de comer, se tem sede, dê de beber. Não deixem vencer o mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a igreja que Jesus espera encontrar na volta da pandemia. Repito, o Senhor quer enxergar, quer encontrar essa igreja. Você que é membro de uma igreja evangélica, séria nos princípios e na palavra de Deus, volte forte para a sua igreja. Volte com a maior força que você puder, porque perto está o dia do Senhor. Ele está às portas. Se você está congregando numa igreja que o evangelho não é este evangelho que falamos hoje, um evangelho de mercado, de barganhas e de trocas, eu assumo aqui um compromisso diante de Deus de falar para você: procure uma igreja de verdade, uma igreja que vive esse evangelho que pregamos aqui agora. Não uma igreja que vai fazer você ficar rico, da pobreza à riqueza, porque tudo isso é lixo, tudo isso é perecível, tudo isso vai ficar aqui na terra. Quando você morrer, vai ficar aqui. Alexandre o Grande, na época de Roma, imperador romano, vou ver se eu lembro aqui, ele disse assim: quando morrer, quero que 3 coisas aconteçam. Que os médicos carreguem o meu caixão, para provar que eles não são deuses, não são capazes de fazer tudo. Quero que minha mão fique para o lado de fora do caixão, para mostrar que eu vim sem nada e vou sem nada. E quero que todo o meu tesouro seja jogado na rua, porque eu não posso levar nada comigo. Mais ou menos isso. Não com essas palavras, mas mais ou menos isso. Então, meus irmãos, você precisa sim ter uma estrutura de vida, ter um meio de vida, um conforto. Mas se isso for maior do que a sua vida cristã, tudo isso é lixo, vai ficar na terra. Você desfrutará por poucos anos e você perderá a alegria de desfrutar da eternidade ao lado do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nos reorganizemos como servos dessa agência chamada Igreja do Senhor Jesus, e que Ele encontre eu e você, igreja gloriosa,
que não tem do que se envergonhar de nos chamar seus filhos. Novamente, minha pátria para Cristo, em nome de Jesus. Vamos orar, rogando que o Espírito Santo do Senhor complete essa obra em nossas vidas. Pai de amor, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos permite ter. O Senhor é o dono da vida. A vida não é nossa. Achamos que é. Nós não somos donos de nada, nem do que temos. Basta acontecer um problema de ordem econômica que está à beira de acontecer. Os empresários milionários correm o risco de perder tudo em um dia, em um momento, e o caos se estabelece. Suicídios, desesperos, angústias, não mais uma pandemia de saúde, mas uma pandemia de bolso na área financeira. Por isso, ó Deus, que a nossa esperança esteja fincada na rocha que é Jesus Cristo e no cumprimento dessa palavra, para que Jesus venha. O vídeo de missões dessa noite mostrou isso. O Senhor está às portas, está vindo. Aonde está a sua igreja, cumprindo seu chamado? Pai, em nome de Jesus, eu rogo a Ti que cada crente em Cristo Jesus, ao passar essa pandemia, volte como servo bom e fiel às suas igrejas e à nossa também. Nós te amamos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus cantando esse lindo cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também,
Irmãos, que culto glorioso. Eu fico sempre tenso quando eu preciso falar mais firmemente, porque eu me coloco numa posição de servo diante do Senhor. Não sou melhor do que ninguém e me custa muito fazer isso, mas esse é o meu chamado, esse é o meu papel diante do Senhor. Se não fazê-lo, serei cobrado pelo Senhor. Mas o faço com muito amor por vocês. Sejam crentes em Cristo Jesus que amem sobretudo o Senhor. Por favor, abram mão de coisas supérfluas desse mundo e sirva a Jesus Cristo, irmãos, no mais profundo dos seus corações. Porque este é o galardão que você receberá do céu e terá as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Como todo domingo à noite, só chegue perto da sua família, dê a mão ao seu membro familiar que está com você no seu isolamento e vamos orar pedindo que o Senhor venha sobre nós com seu santo e doce Espírito Santo. Eu mais uma vez seguro aqui no ombro da Magali porque ela precisa usar as mãos para falar aos surdos. Vamos orar. Pai de amor, a igreja é sua e o Senhor zela por ela. O Senhor quer vê-la santa, imaculada, gloriosa, sem marca, sem ruga, sem mancha, sem pecados, pronta para cumprir a sua obra e fazer aquilo que o Senhor espera de nós como igreja. Porque quando o seu filho voltar, de surpresa, sem anunciar a sua volta, ele encontre a sua igreja desta forma, gloriosa. E a sua igreja não será um prédio, mas será cada um de nós. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa nos encher de gozo, de vida, de coragem, de ousadia para cumprir com o nosso chamado. Nós te amamos e sabemos que o Senhor nos ama. E a sua palavra, por fim, ensina que o Senhor corrige aqueles que o Senhor ama. Que bênção é sermos tratados pela sua palavra, corrigidos pela sua palavra. Muito obrigado por esse amor restaurador, desafiador, como um pai que quer bem ao seu filho, que não lança fora todos os recursos para fazê-los ser homens e mulheres dignos. Muito obrigado. E que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Jesus Cristo Filho, o consolo e a direção do Espírito Santo seja com todo o seu povo hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe. Eu gosto muito de pedir para que se abracem e deem um beijo uns dos outros. A gente não pode beijar lá fora, mas podemos beijar entre nós aqui dentro. Então dá um abraço, dá um beijo gostoso no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, no seu familiar, no seu amigo de isolamento. E deseje ele uma semana abençoadora. Fiquem em paz.